Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. E a minha convidada de hoje é a vereadora Viviane Alexandre. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. Deu uma paradinha na correria para prestar contas aqui. Com toda certeza, é importante prestar conta para os munícipes, para a cidade de Ribeirão Preto, né, sobre o trabalho. Exato, e a gente tem falado que sem transparência não tem democracia. A TV Câmara faz esse serviço para, com transparência, mostrar o trabalho de vocês. O que a vereadora tem feito por Ribeirão, pela população? Tenho trabalhado muito pela cidade de Ribeirão Preto, vários projetos eu tenho em andamento, um já está fechando, aí acabou de ser contratado só essa semana a empresa que vai fazer castração de animais aqui na cidade, de cães e gatos aqui na cidade de Ribeirão Preto. E isso, assim, foi um grande avanço, porque a gente nunca conseguiu em Ribeirão Preto ter um trabalho de castração em massa, né, de animais, né, popular, gratuito para todo mundo e no bairro. Porque antes o CCZ dava algumas castrações, mas não ia no bairro. Ele falava assim, ó, traga até aqui a instituição, até o local aqui do CCZ, o CCZ que né? você está falando é o Centro de Controle de Zoonoses, que fica lá na André Matarazzo. Então é um trabalho tímido, não é algo... tímido, não é algo que tem um grande volume, né? Tá. E aí eu fui atrás de verba, o ano passado todo eu corri atrás de verba para trazer aqui para o município de Ribeirão Preto, para a gente poder investir em ações que tivessem a ver com os animais e que tivesse impacto na saúde pública. Peraí, deixa eu cortar você. Você falou que foi atrás de verba. Isso. Muitas vezes os vereadores são criticados porque dizem que não fazem nada. Tal. O pessoal tem ainda aquela ideia de que o vereador só vem aqui terça e quinta e vota a lei. Você está mostrando que não é só isso. O vereador tem que correr atrás de outras coisas para conseguir, é isso? O vereador que quer realizar, ele tem que correr atrás. Ele não pode ficar sentado no gabinete, só participar de sessão, ele tem que correr atrás, né? Então, o ano passado, quando eu entrei para a vereança, quando eu fui eleita com a bandeira da causa animal para trabalhar essa questão. Né? Muita gente não sabe que tem a ver com saúde pública, mas enfim, quem não gosta de cachorro e gato e quem gosta de cachorro e gato, tem interesse que a população seja contida desses animais. Por várias razões. Quem gosta é por causa de maus tratos, quem não gosta é porque realmente não quer ficar tropeçando com cachorro e gato na rua, não quer ser incomodado com isso nas ruas. E então, fora as doenças que eles podem transmitir, se eles não estiverem devidamente vacinados, né? Enfim, são fontes de vetores, assim como nós também somos se não estivermos vacinados. Lógico. Então, fiz esse trabalho, fui atrás de recursos, porque Ribeirão nunca teve assim, um processo mais avançado de esterilização de animais, que é o primeiro ponto para a gente pensar em controle populacional desses animais, é pensar em esterilização, né, em castração. Aí fui atrás de recursos em Brasília, fui atrás de recursos em São Paulo, nós tivemos indicação de verba em Brasília, tivemos indicação de verba em São Paulo, certo. E conseguimos, através da verba de São Paulo, fechar um serviço aqui de castração nos bairros. Que legal. Que é um castramóvel, né? Igual tem o Doutor Móvel, certo. Tem o castramóvel, né? Essa empresa foi contratada, essa semana saiu, assim, fresquinho, saiu no Diário Oficial a contratação e ela vai castrar 5 mil animais até o final do ano aqui em Ribeirão Preto. Vai nos bairros, a gente selecionou, mandamos um projeto para São Paulo dos bairros carentes, né? Certo. Onde tem uma demanda muito grande, e aí vai fazer essa castração. São 5 mil castrações, aí num primeiro momento você pode falar assim, ai, é muito perto do que tinha. Que não tinha, né? Que eu percebi, não tinha quase nada. Tinha só um socorro aqui, era um socorro aqui, outro ali. Não tinha esse serviço na cidade de Ribeirão Preto, fazendo no bairro, né? Uma coisa maciça realmente. E quando não é maciça, é um socorro aqui, outro ali, isso não funciona. Você tem que trabalhar no bairro e tentar saturar ali da esterilização, para aqueles animais daquele bairro não se multiplicarem. Porque senão, enquanto você está castrando uma cadela aqui, a outra está dando cria do outro lado. É da natureza, né? É da natureza, né? E aonde acaba atrapalhando a vida de todo mundo, fora a questão dos maus tratos. Até eu estou aqui com uma pesquisa da Coordenadoria de Comunicação Social que ela publicou na Prefeitura, que em 2013 eles fizeram um censo animal aqui em Ribeirão Preto. E nesse censo animal foi constatado que tem casa... Nós temos 9.414 animais, entre cães e gatos, que tem em casa. Quando o pessoal dos vetores, né, e da dengue foi fazer as visitas nas casas, eles também perguntavam para as pessoas, você tem animal? Qual animal você tem? Seu animal é vacinado? Seu animal é castrado? Né? E as pessoas respondiam. E aí, com base nisso, a gente soube que tem 9.414 animais, isso tinha em 2013, na cidade de Ribeirão Preto, que estão dentro das residências, né? Foram pesquisadas 91% das residências de Ribeirão Preto.
E desses 91 mil animais, 69.525 não são castrados. E são aqueles que eventualmente dão aquela fugidinha, vão para a rua. 91 mil? 91 mil dentro das residências. Caramba, é muita coisa. Eu fiz um trabalho quando eu fiz curso de gerente de cidade, eu tenho pós-graduação em gerente de cidades, e meu trabalho foi sobre controle populacional, né? Certo. Políticas públicas para combater o abandono de animais na cidade. E aí eu fiz uma pesquisa, a WSPA tem uma pesquisa falando assim, que você pega a população da cidade, de qualquer cidade assim, do estado de São Paulo, você divide em 4 ali, dá mais ou menos a população que você tem de cães e gatos no município, entre os que estão dentro de casa e os que estão fora de casa, nas ruas de Ribeirão Preto. Né? Então, se você for contar que realmente tem 91.414 dentro de casa, você pode colocar mais uns 20% aí estão na rua. Né? E esse dentro de casa você tem que contar que é aquele que também sai, dá uma voltinha, porque tem gente que deixa ainda, né, isso acontecer, sair sozinho, dando uma voltinha, aí cruza com outro cachorro na rua, né? Enfim. E dessa quantidade que foi entrevistada, 69.525 não é castrado. Ou seja, mais da metade. Muito mais da metade, 69 mil não é castrado. Então, assim, a prefeitura precisa trabalhar muito para fazer o controle populacional desses animais, oferecer esse serviço gratuitamente para a população, para que a gente possa ter um controle maior da população desses animais, evitando raiva, evitando outras doenças, leishmaniose, que está batendo nas nossas portas, né? Então, existe essa necessidade eminente aqui no nosso município de uma política pública eficaz com relação a isso, né? Outras cidades já estão fazendo, Ribeirão Preto está atrasada, eu entrando, eu consegui ir atrás de recursos para a gente dar o primeiro start ali, o pontapé inicial com essas 5 mil castrações, e tenho discutido e debatido muito na prefeitura sobre a necessidade de se fazer mais. Por quê? 5 mil perto de 69 mil? Pois é. Né? Não chega nem a 10%. Já é um começo. Mas é o começo, né? A gente precisa trabalhar, eu falei para eles, assim, olha, essas 5 mil dessa verba que eu consegui fora, é o pontapé inicial. Até o final do ano vamos fazer esses bairros carentes, né? Vamos selecionar bairros, vamos fazer ali. Mas a prefeitura precisa investir, colocar no seu orçamento próprio uma verba para fazer esse controle. Política pública, né? Não podemos deixar assim, ficar dependendo de verba de fora, verba parlamentar. A gente tem que depender do orçamento do município, colocar isso como uma necessidade municipal, porque afinal de contas isso envolve saúde pública. Então isso é interessante porque assim, quando uma vereadora vem falar sobre a causa animal, aqueles que às vezes não gostam dos animais, não quer ter, fica assim, vai ficar gastando dinheiro com isso. Mas ele não sabe que isso pode afetá-lo também. Exatamente. Eu costumo falar assim, olha, a questão da política pública para os animais afeta quem gosta e afeta quem não gosta. Quem gosta já sabe os motivos, não preciso nem ficar aqui repetindo por que tem que fazer o trabalho. Agora, e por que afeta quem não gosta? Porque quem não gosta pega a doença do mesmo jeito do animal. É verdade. Né? Quem não gosta pode atropelar um animal e estragar o seu veículo. Quem não gosta é aquele também que pode pisar nas fezes do animal que está na rua, porque tem um monte de animal abandonado, faz de qualquer jeito. Né? Então, existe uma série de situações, de doenças que podem ser passadas se o animal não está tratado, não está vacinado, que podem ser evitadas se houver políticas públicas voltadas também aos animais. Existe na ONU e na Organização Mundial de Saúde, eles colocam que a saúde humana ela só é perfeita se você tratar o indivíduo, tratar o ambiente, tratar os animais e o local de trabalho. Então, assim, não tem como você ter uma saúde total se você não trabalhar todos os setores. Porque se o teu ambiente está bom, a sua saúde está boa, o do teu trabalho está bom, você pode ser mordido e pegar raiva. Não é? Então, você pode levar um tombo no escorregão por conta de fezes que foram deixadas ali e quebrar alguma coisa, enfim, dar alguma torção. Lógico. Mas as doenças realmente são as mais importantes de ser tratadas. A leishmaniose é uma doença séria, de difícil diagnóstico, que leva à morte e que precisa realmente ser prevenida. Nós estamos aí com a leishmaniose batendo nas nossas portas. Em outras cidades já existe uma epidemia de leishmaniose visceral. E Ribeirão Preto ainda não tem, mas está batendo nas nossas portas. Né? Em animais melhor prevenir. Em animais, aqui a gente tem casos já.
Né? Ainda não tem caso humano em Ribeirão, mas nós temos casos de animais. Se não cuidar, é uma questão de tempo. É uma né? questão de tempo para pegar também em seres humanos, porque é uma doença que pega mesmo, né? Certo. Então, por exemplo, ano passado eu trouxe um seminário sobre leishmaniose. Este ano, em setembro, eu vou trazer outro. Já estou conversando com os palestrantes, com os profissionais da área de saúde, para que eles possam falar sobre esse assunto para prevenção. Né? Então, todo esse trabalho o vereador acaba fazendo também, né? E que às vezes não é noticiado pela imprensa e a população fica também sem saber que está sendo feito. Normalmente não é noticiado. A imprensa, às vezes, ela critica muito o político, até por conta desse momento político que o país está passando, mas não divulga realmente o trabalho que a gente vem realizando, né? Então, eu venho realizando essa questão, principalmente da castração, palestras. Eu tenho feito palestras em escolas para falar sobre essa questão da conscientização, porque você também tem que conscientizar as pessoas, não só da importância de uma esterilização para controle populacional, mas a questão do não abandono, porque se ela abandona na rua, ele vai parar na minha porta, ele vai parar na frente do seu carro, ele vai passar doença para aquele outro terceiro que nem tem animal. Né? Então, vai passar toxoplasmose para um que também não tem. Eu acho engraçado que as pessoas às vezes confundem um pouco. Que animal que passa isso ou passa aquilo? Às vezes ele acha que é o animal de dentro de casa. Não é aquele que está na rua. É aquele que está abandonado na rua que passa doença. Por isso que a gente precisa prevenir, por isso que a gente precisa ter política pública para poder prevenir essas doenças, fazer esse controle dessa população. Né? Então, tenho trabalhado muito nesse setor. É claro, porque é minha bandeira, fora que os assuntos da Câmara em geral, né? Todos os assuntos que estão em pauta são tratados, são estudados. Aqui eu montei especificamente uma comissão especial de estudos sobre IPM, aquela verba que tinha sido levantada, né, do IPM, transferida para a Prefeitura. Vamos explicar assim um pouquinho mais sobre isso, porque talvez a pessoa que está lá fala assim, o que é esse IPM, de que se trata isso? O que é o IPM? O Instituto dos Municipários, né? Dos servidores. Dos servidores. É a aposentadoria do servidor público. É o INPS. O INSS do servidor público. E no ano passado foi feito um saque, um levantamento, foi autorizado através do Diário Oficial um levantamento de 60 milhões do IPM para os cofres da Prefeitura Municipal. E todo mundo falou assim, mas por que o IPM está devolvendo dinheiro para a Prefeitura, né? E já tinha tido uma conversa sobre isso, sobre a questão de prescrição ou não, se era devido ou não essa devolução. Resolvi, então, montar uma comissão especial de estudos para a gente debater, é devido ou não essa devolução desse dinheiro. Parte desse dinheiro foi devolvido para a Prefeitura, outra parte não foi, né? Barrou ali, a Justiça barrou. Então, eu sou presidente dessa comissão especial de estudos e temos feito as reuniões sobre esse assunto. A última reunião que a gente teve foi na semana passada com o atuário, que é o profissional que fez o cálculo da saúde do IPM, como está o IPM. E como está o IPM? Ele falou, não? Olha, ele faz uma projeção para os próximos anos, para os próximos anos, né? Então, assim, tem dívida, sim, tem um débito gigantesco, enorme, tem sim, mas também tem um faturamento que ajuda a manter, né? O que a gente percebe muito ali, eu não posso adiantar muito o relatório, porque depois dessa que os servidores agora se interessaram. Opa, deixa eu ver que negócio é esse aí. Eu não posso adiantar agora o relatório final, né, que a gente ainda vai fazer, vamos passar para os outros vereadores. Agora, é claro que, como ele colocou também, da mesma forma que foi levantado, foi tirado um valor do IPM para a Prefeitura também custeia a grande parte das aposentadorias hoje em Ribeirão Preto. O IPM paga, mas é através dos cofres públicos mesmos, da Prefeitura. Então, muitas dessas aposentadorias sequer são afetadas com esse repasse de dinheiro. Mas é muito importante que exista reserva técnica. Né? E esse dinheiro foi retirado ali, e essa reserva técnica para a saúde do IPM é muito importante. A gente precisa trabalhar para que o IPM se autossustente, né? Não fique dependendo da Prefeitura Municipal. Então, assim, nesses próximos dias vamos nos reunir para fazer o relatório final, mas é um assunto que venho trabalhando aqui na Câmara. Fizemos uma série de reuniões, trouxemos o superintendente do IPM, trouxemos o pessoal do Conselho para falar também sobre o assunto, sobre esse levantamento, por que tinha sido autorizado ou não, né? E são trabalhos que a gente vem realizando aqui, são estudos que vem realizando na Câmara para poder fazer o relatório final, mandar para o Ministério Público, mandar para a Prefeitura, enfim. Entendi. Para o telespectador entender, as comissões são aquelas reuniões em que os vereadores ficam numa mesa, interrogando outros, e elas são necessárias para se descobrir o que está acontecendo em alguma coisa.
E essas comissões, geralmente, às vezes recebem uma notinha só na imprensa. Então, o munícipe também não sabe que essas coisas estão sendo realizadas. Né? E nem a importância disso. A Comissão Especial de Estudos ela é muito importante para a gente poder debater esses assuntos pontuais. Né? Existe, nesse caso específico dessa comissão, o IPM, esse levantamento desse valor de 60 milhões do IPM encaminhando-se para a Prefeitura. Por que está tirando esse valor enorme do IPM, sendo que precisa ter uma reserva técnica? Certo. Nós temos outras comissões aqui na casa que estudam também outros assuntos igualmente importantes, né? E que precisam ter destaque. Porque o vereador realmente trabalha muito aqui. Muita gente fala, vereador não trabalha, como você falou, somente tem isso aqui. Mas nós trabalhamos muito, nós atendemos a população, nós fazemos estudos que refletem ações civis públicas, refletem ações do Ministério Público, refletem ações da própria Prefeitura, porque depois que a gente debate alguns assuntos, a gente encaminha também para a Prefeitura e eles aproveitam esse trabalho até para fazer modificações dentro da estrutura, dentro do sistema. Tem um projeto até que é um projeto que eu queria ter feito por projeto de lei, mas daqui não poderia sair porque seria inconstitucional, então fiz uma indicação e um requerimento para a Prefeitura Municipal e isso foi dando andamento, que, por exemplo, é a questão dos animais do parque, né? Liberação de animais nos parques, né? Na realidade, eu fiz uma coisa bem específica, porque ao mesmo tempo as pessoas falam assim, a Viviane, ela trata com animais, mas é de uma forma inconsequente? Não, eu sempre penso no ser humano. O que a pessoa vai achar? Então, em vez de pensar em liberar, vamos liberar a entrada de animais como existe em Sorocaba, em Curitiba, em São Paulo, em várias cidades, né, que liberam totalmente os animais nos parques da cidade, eu falei assim, vamos fazer uma experiência, um piloto aqui em Ribeirão Preto. Certo. Tenta permitir os animais de domingo de manhã no parque Maurílio Biagi. Certo. Né? E eu fiz esse pedido para a prefeita, encaminhei esse pedido através de requerimento, encaminhei por indicação. Eles abriram uma comissão de estudos lá com base nesse requerimento, uma comissão para trabalhar esse tema, e foi feita até uma pesquisa de opinião com os frequentadores do Parque Maurílio Biagi para saber o que eles achavam disso. Certo. E ganhou a maioria ali que decidiu que era interessante sim deixar os animais entrar de domingo de manhã no parque. E por que eu falei assim de domingo de manhã? Foi porque as pessoas trabalham durante a semana e elas querem no final de semana ter um passeio com os seus animais. Lógico. Também, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar que a população de Ribeirão Preto ainda talvez não esteja preparada ou conscientizada com a necessidade de levar uma sacolinha para recolher os dejetos, de manter os seus animais presos firmes na coleira, na guia, para que eles não vão, para que os animais não vão em outras pessoas que não têm desse desejo, né? Lógico. Enfim, então precisa haver um trabalho também da prefeitura de conscientização nesses dias. Então, por isso até que eu não poderia fazer isso através de um projeto de lei. Eu teria que pedir para o executivo fazer, indicar esse... Mas foi aceito. Foi aceito, tanto é que foi feita essa pesquisa, né? E agora é o trabalho da prefeitura de colocar um pessoal lá de domingo de manhã, né? Para que oriente essas pessoas, faça uma parceria com a iniciativa privada distribuindo as sacolinhas num primeiro momento, para orientar, olha, fez alguma coisa, né? Alguma sujeira, pega, limpa, aqui tá a sacola. Olha, não solte seu animal para ele não correr em outra pessoa, em uma criança, num adulto, num senhor. Ande com ele sempre na guia, porque tem que ser harmônico para todo mundo, tem que ser bom para todo mundo, concorda? Exato. Tem que ser bom para o animal, tem que ser bom para o dono do animal e tem que ser bom para aquela pessoa que também não quer ter esse contato, né? Exato. Então, as comissões, voltando assim, as comissões de estudo, eu falo assim, elas são laboratórios que servem para a gente poder indicar essas ações para o executivo e ele colocar em prática. Nesse caso, eu coloquei, fiz o requerimento, eles montaram uma comissão lá, né? E já fizeram esse estudo, esse levantamento, falando que a maioria realmente deseja a implantação disso daí. Vereadora, nós já estamos com 20 minutos, faltam 10 minutos e não falamos quase nada. Vamos tentar correr um pouquinho aí, porque eu sei que você tem trabalhado bastante. O que mais que nós temos feito? Com certeza. Projetos de lei. Consegui aprovar o projeto de lei de sorteios dos animais, né? Que não pode mais proibir, não pode mais sortear animais em Ribeirão Preto. Isso era aquelas festinhas ou feiras que as pessoas iam participar e ganhavam o animal. Mas a pessoa nem gostava, levava o animal e soltava em qualquer lugar. É bem por aí. A pessoa não gostava, ela ia na festa da igreja, ela
fazia parte lá da rifa, do bingo, enfim, de algum evento que tinha lá, ou simplesmente visitava uma feira, igual a gente teve a Feira Pet o ano passado, e vai ter esse ano de novo, e aí sorteava-se um animal, a pessoa não queria levar um animal para casa, ou não tem espaço, ou não quer mesmo, não tem tempo, né? Ela ganhava, ficava com... Ou leva empolgado naquele primeiro momento, leva empolgado, ou acaba não levando. Se não levar, até melhor, mas às vezes a pessoa leva empolgado, ou fica sem graça de... Chega em casa, Chega em casa, o que eu faço com isso? Isso é uma das fontes que a gente tem de abandono, né? Porque a pessoa não quer aquele animal, ela quer ajudar a igreja, né? Ela comprou a rifa para ajudar aquela pessoa ou aquela instituição a ter aquele benefício, mas não necessariamente ela quer aquele presente. Então, isso foi um projeto de lei que eu dei entrada, virou lei nessa casa, virou lei, graças a Deus, em Ribeirão Preto, e agora está em vigor aí. Eu tenho orientado bastante, vira e mexe, ligam no gabinete para saber o que pode, o que não pode. Eu oriento bastante os estabelecimentos, as instituições, para assim, olha, isso pode, aquilo não pode, porque realmente não pode sorteio mais em Ribeirão Preto. Outra lei de minha autoria é a questão do trânsito de animais dentro de ônibus. Né? É uma questão até um pouco polêmica, mas ela foi aprovada nessa casa, ela está em vigor, o executivo pode regulamentar essa lei no período que quiser, né? Que a gente já tem uma autorização da Artesp. Né? Ou seja, então pode levar o animal. Pode levar o animal. Já existe uma autorização da Artesp falando do trânsito de animais interestadual, né? Certo. Então, e intermunicipal. Né? Então, já existe essa regulamentação. O animal pode, desde que ele seja numa caixinha fechada, aquelas próprias de animal mesmo. Não pode levar de qualquer jeito não também. Pode levar de qualquer jeito. Tem que ser animal até 10 quilos, ele tem que estar dentro daquelas caixinhas de Vai querer levar um elefante no ônibus, exatamente, né? Não vai dar, animal né? de grande porte não tem como levar. Exato. Né? Um cachorro maior não tem realmente como levar. Mas um cachorrinho até 10 quilos, dentro daquela caixinha dura, né? De vinil, aquelas caixinhas duras, desde que ele seja vacinado certinho, você pode sim levar agora dentro do ônibus para uma consulta médico-veterinária, enfim, você pode fazer esse transporte. E a prefeitura pode regulamentar, de repente, se ela quer evitar nos horários de pico, isso até orientei isso à prefeitura municipal, falei assim, olha, eu não posso colocar isso na lei, porque aí eu estou interferindo demais no trabalho do executivo, mas eu posso aqui proibir, permitir, que foi o que eu fiz, permitir, da mesma forma como a Artesp permitiu. Então, assim, não estou inovando em nada esse entendimento. Não é um entendimento só da vereadora Viviane Alexandre, é um entendimento que a Artesp também tem. Então, permitindo aqueles mesmos parâmetros, até 10 quilos, dentro da caixa própria, com uma carteirinha de vacinação do animal em dia, né, fechadinho, não pode estar sujo, para fazer esse transporte. A prefeitura pode agora regulamentar, olha, não pode de tal a tal horário, porque é horário de pico. Vai pagar, não vai pagar a passagem? Então, mas a população já pode fazer isso? Já pode. Mesmo não estando regulamentado? Mesmo sem estar regulamentado. Já existe a lei. A legislação permite, a legislação está em vigor, ela pode ir em qualquer horário. Cabe a prefeitura limitar através de um decreto, se ela quiser. Então, olha, você que já tem o seu cachorrinho pudo, até 10 quilos, pudo, quer levar, né? Pode, já pode, hein? Já pode. Que legal. Já pode fazer esse transporte. Agora eu vou fazer só uma perguntinha. Outras cidades já fazem esse trabalho. Será que a prefeitura já informou o pró-urbano, os motoristas que pode? Eu acredito que ela não deve ter feito essa notificação, não, mas a lei vale. Né? Mas a lei vale. Independente de você informar, da prefeitura informar ou não para o urbano, eles têm obrigação de cumprir a lei de legislação municipal. Então, né? a Pro-Urbano, como uma concessionária, né, de serviço público, eles têm ela tem que estar ligada na lei, né? Tem que estar ligada em tudo que acontece aqui na Câmara, né? É importante eles estarem ligados em tudo que acontece aqui na Câmara. Então, se tem algum assunto que os envolve, eles são obrigados, sim, a estar por dentro desse assunto, a ter ciência dessa legislação, porque a lei, ela não vale quando a pessoa tem ciência, assim, quando alguém oficia. Vale quando foi ela vale, né? Quando ela entra em vigor. Né? Exato. Até a primeira coisa que a gente aprende em direito na faculdade é isso. Entrou em vigor, ela está valendo, você sabendo ou não dela. Então, se você quiser saber, fique informado a respeito. E o Legislativo está fazendo a sua parte, estamos aqui dando publicidade para isso. Exatamente. Então, se o pessoal do Pró-Urbano estiver assistindo, estamos dando publicidade para isso. Apesar de que o próprio Diário Oficial, né,
é aonde sai a informação. Então, você que for levar o seu animalzinho e alguém te barrar, fala, olha, eu vi na programação da TV Câmara que essa lei já está em vigor. É uma lei da vereadora, tem direito, ela tem direito de levar, assim, se quiser até imprima. A gente tem no site da Câmara a legislação, pode imprimir lá uma lei de minha autoria, a vereadora Viviane Alexandre. Se quiser ligar no gabinete, tiver dúvida, liga no gabinete, 3607-4031. Desculpa, eu falei em cima do que você estava falando. Pega o número da lei, eu mando por e-mail também, liga no 3607-4031, que é o meu gabinete. Então, se tiver alguma dúvida, liga pra gente, a gente encaminha por e-mail essa lei, a gente manda para vocês, para que vocês tenham acesso. E, ó, tá valendo, tem que mostrar assim, se alguém pedir, tem que mostrar, tá valendo a lei aqui, ó, eu tenho o direito de levar, né? A legislação está aí para ser cumprida. Também, coitado, às vezes não foi informado, mas se você fizer essa gentileza, liga para a vereadora, ou vai no site, informa lá o motorista, ó, Elei, tá aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, eu não sabia, mas tô vendo que você tá... Tá amparado com a lei, né? Então, é muito importante fazer esse tipo de divulgação. Realmente é importante esse trabalho aqui da TV Câmara para poder realmente publicitar esse tipo de ação, esse tipo de lei, né? Que a gente faz aqui na casa. 5 minutos, o que é que nós podemos falar mais ainda? Tem tanta coisa, né? Mas Nossa, tem muita coisa. Pensa alguma coisa mais interessante. Tem muita coisa para falar. Bom, setembro eu já falei que a gente vai ter o seminário de leishmaniose, né? Vamos ter outros eventos aí para causa animal. Feira Pet nesse mês a gente também vai estar fazendo um trabalho legal lá. Vai ser neste mês agora de julho mesmo. Então, se você puder participar, compareça lá na Feira Pet. Nós vamos ter um stand, um gabinete só para divulgar ações relacionadas aos animais, ações que estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. É muito importante a participação da população nesse meu trabalho, né? Porque estamos trabalhando aí em várias ações. Por exemplo, outra ação que a gente está trabalhando é a questão do hospital veterinário para trazer para Ribeirão Preto. Certo. Eu tenho trabalhado muito, já fiz até um pedido para o governador Geraldo Alckmin para que isso seja até uma ação do Estado, não somente dos municípios, né? Tem outro vereador em São Paulo que fez esse projeto. Não podemos falar nome de outros políticos. Estamos ao vivo. É verdade. Então nós vamos tomar um cuidado aqui. Não podemos falar. Mas você está trabalhando em todos os âmbitos. Em estadual, todos os âmbitos. Estadual, federal. Tá. Que é importante a gente ter um cuidado com os animais de uma forma geral. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Independente de quem esteja no governo, né? Certo. Então nós temos que ter esse trabalho, essa conversa com os agentes políticos para que eles entendam dessa necessidade, da necessidade da população de baixa renda. Nós estamos vivendo uma realidade hoje no Brasil inteiro e no mundo, que é a convivência de animais com seres humanos. Então nós temos que tratar todas as famílias, né? Nós temos que tratar a família inteira. O animal hoje já está inserido na família e ele também precisa de um tratamento, né? Então por isso que eu venho lutando também, e essa é uma luta até mais difícil, para que seja implantado não só na cidade de Ribeirão Preto o hospital veterinário, ou então uma clínica veterinária gratuita. Lembrando que não é o vereador que constrói hospital, o vereador nós lutamos, é verdade, porque isso no final das contas é sempre o executivo que decide, né? Se vai ter, se não vai ter. Nós lutamos para poder ver se consegue a verba, nós lutamos para tentar convencer o executivo, seja ele qual for, para que o executivo entenda da necessidade da implantação desse serviço na cidade. Por isso é importante o apoio, né? Por isso que é o vereador precisa do apoio. Precisa muito, demais. Porque as pessoas apoiando, as entidades apoiando, o vereador tem mais força diante do executivo. Com toda certeza. Eu costumo falar assim, uma andorinha só não faz verão, que é aquele ditado popular mesmo que tem. Precisa de apoio popular, a gente precisa, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, eles precisam saber a demanda, o que a população de Ribeirão Preto quer, né? Então, nesse sentido, é importante a população se manifestar, escrever para esses órgãos, falar e apoiar as próprias ações dos vereadores aqui, dentro das suas bandeiras, né? Lógico. Então, no meu caso, a minha bandeira principal é a questão animal, estou lutando por essas e várias outras questões, a questão das carroças, que eu venho lutando muito, apresentei um projeto de lei aqui na casa, vou fazer uma audiência pública o mês que vem para falar sobre carroças, né? O que fazemos com a circulação de animais de grande porte na cidade de Ribeirão Preto, né? Veículos de tração animal. Essa audiência pública deve acontecer no mês que vem, mas é muito importante a participação da população para apoiar o vereador, porque o vereador não é uma voz só, o vereador já é a voz de quem o elegeu, mas é muito importante a cada dia a população tá ali ratificando, falando junto, isso mesmo, é isso que a gente quer, queremos isso, a voz ecoa, sai muito mais forte. E para isso é importante, a audiência pública serve para quê? Para que você
vem aqui falar, eu concordo ou eu não concordo. Exatamente. Depois que a lei está aprovada, não adianta ficar reclamando. Tem que vir antes, porque né? o brasileiro tem uma coisa assim. Reclamar depois que a lei está aprovada. Lá falar, né? ninguém vai. Depois que aprova, mas eu sou contra. Por que não veio antes? Então a audiência pública é para isso. Quando a vereadora já tiver a data, ela vai informar aqui. E você é contra? Venha. Venha! É importante ter a opinião dos dois lados. Claro. Por exemplo, eu vou falar sobre a proibição ou não de veículos de tração animal em Ribeirão Preto. É importante que a população venha para falar, eu sou contra. Eu sou a favor. É importante essa participação. Ou alguém vem e dá até uma solução que a gente não tinha pensado, a vereadora não tinha pensado. Exatamente, que não é nem um sim nem um não, é um outro caminho, né? Então é importante a participação da população nesse sentido. Eu apresentei um projeto, mas eu até falei, foi na pauta, eu pedi para retirar esse projeto, porque eu queria primeiro discutir com a população de Ribeirão Preto. Eu quero discutir com a população de Ribeirão Preto a questão dos veículos de tração animal aqui na nossa cidade. E vamos discutir, mês que vem nós vamos ter uma audiência pública para falar sobre esse assunto. Por que o mês que vem? Porque eu estou sabendo que o Executivo está está licitando um trabalho, uma terceirização de recolhimento de animais em via pública. Né? Então, primeiro eu quero esperar essa licitação acontecer, né? Sair esse edital, para poder saber o que vai estar envolvido, para a gente já poder falar, de repente, até as soluções que podem ser dadas em caso da legislação ser aprovada ou não. Dessa lei ser aprovada ou não. Por isso que eu vou marcar para o mês que vem essa audiência pública e eu convido a todos para que realmente participe, ligue para o meu gabinete, escreva para o meu gabinete, participe das audiências públicas, porque é muito importante a participação da população de Ribeirão Preto nesses projetos que a gente vem dando andamento aí. Vereadora, terminou o nosso tempo. A senhora tem aí 1 minuto para falar com o munícipe, se quiser dar algum recado, repetir o telefone, fica à vontade. Eu quero agradecer a população de Ribeirão Preto, a você que me assiste, agradecer a sua paciência, agradecer a sua confiança e falar que eu estou trabalhando, eu estou lutando muito. Como foi falado aqui, vereador não faz, vereador corre atrás para ajudar a fazer. E é isso que eu tenho feito, tenho trabalhado muito, tenho corrido atrás para que possa realmente ter um trabalho efetivo aqui na cidade de Ribeirão Preto, nesses pontos que eu coloquei nessa entrevista, nesse programa Transparência. E eu conto com você, com a sua participação. Escreva, o telefone do meu gabinete é 36074031. Escreva pra gente, fale com a gente, fale comigo, que eu quero muito ouvir, saber o que você pensa do meu trabalho, o que você pode sugerir. Eu quero muito trabalhar com você. Obrigada. É isso aí. Muito obrigado, viu, vereadora? Eu agradeço e agradeço você também, a sua audiência. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.